Boa noite. Então, vamos fazer um treinamento hoje interativo. Muitas pessoas me perguntando, com dúvidas do plano, então eu achei que hoje era um bom dia para a gente tirar essas dúvidas. Ainda assim vão tê-las, vamos tê-las, mas a gente vai tirar a maioria. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar a entender um pouco desse plano. Lembrando, gente, tudo que eu falar aqui é mais para vocês entenderem o racional de como se faz um cálculo do que propriamente é assim. Por quê? A gente ainda não tem valor de ponto, a gente não tem valor de imposto. Então, eu quero que vocês, esse treinamento vai ser para vocês entenderem a forma de pensar, em como eles pensam o plano. E aí, a gente vai ter que aguardar os valores oficiais, tá? Eu fiz tudo assim, num chute dentro de uma lógica, mas é um chute, não tem nada fechado, não tenho nenhum valor certo de pontuação, de nada disso, tá bom? Então, que isso fique bem claro. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela. Então, peguei a parte da apresentação de formas de ganho, só coloquei umas telas a mais. Vamos lá. Primeiro, essa tela aqui. Essa tela aqui também é importante entendê-la, né? Vamos lá. Plano de carreira. Todo mundo começa como beauty influencer, ok? Galera do YouTube também, se tiver pergunta, pode escrever no chat que eu estou olhando também o chat do YouTube, tá? Por isso estou de óculos. Todo mundo começa como beauty influencer, com a rede do eu sozinho. Só que não, porque a gente é pioneiro, a gente está fazendo pré-marketing e a gente já vai começar com rede, quem está fazendo o que precisa ser feito. Bom, e aí você começa a crescer dentro dos níveis de beauty influencer. Que aí você tem o beauty influencer 3%, beauty influencer 6%, beauty influencer 9%, 12%, 15%, 18%, 22% e 25%. Mas aí o 25% já não é mais beauty influencer, já é líder virtual. Então, vamos lá. O que precisa para crescer dentro da carreira do beauty influencer? A gente precisa crescer o faturamento. Você sozinho ou você com a sua equipe. Então, volume de grupo de 200 pontos é 3%, 400 pontos 6%, 600 pontos 9%, e assim sucessivamente até que chega em 5.000 pontos, quando você se torna um líder virtual ou um diretor bronze. E eu vou falar qual a diferença entre todos esses três, porque muitas vezes vocês podem achar que é a mesma coisa, mas não é. Então, vamos lá. A partir do nível de diretor bronze, você precisa de aliás, a partir do nível de diretor, além do volume, você precisa de um outro requisito, que é o que a gente chama de pontos laterais. Então, vamos lá. Volume de grupo é o volume total, seu, pessoal, mais o da sua equipe. Como se fosse volume total. Pontos laterais, que é esse novo requisito que surge a partir do diretor. Pontos laterais são os pontos que você precisa fazer descontando as suas linhas que têm 25%, ou seja, que atingiram 5.000 pontos. E são, no mínimo, líder virtual, podendo ser diretor ou acima também. Débora, mas conta tudo de 1.500 para fazer os 1.500? Aí tem mais um detalhe, que é, vai contar todas as suas linhas laterais,
menos as de 25%, e se por um acaso, vamos lá, vírgulas, se por um acaso vocês têm alguma linha de 18% e 22%, que são essas de 2.200 e 3.600 pontos, se você tiver uma só, essas também não contam. Ou, se você tiver mais de uma linha de 18% e de 22%, não vai contar para o ponto lateral as duas maiores, a maior de 18 e a maior de 22. Captaram? Deixa eu ver o chat. Pior que eu não consigo, acho que eu não consigo ver o chat. Consigo? Consigo. Entenderam ou não entenderam essa parte? Quem nunca fez isso, não se estresse. Você vai aprendendo enquanto ganha dinheiro e ganhando dinheiro enquanto aprende, tá bom? Mas esse treinamento hoje ele é muito voltado para quem não, para quem já tem uma bagagem dentro desse mercado e quer conhecer mais a fundo o plano. Eu não vou repetir, não, gente. Eu vou desenhar bolinha no papel para vocês. Como funciona os pontos laterais? Os pontos laterais, você vai descontar as pessoas que têm 5.000 pontos. Se você tiver... Liga o áudio não está ligado, gente? O áudio está ligado. Está normal, né? Se você tiver alguma perna de 18% e de 22%, se você tiver só uma de cada, desconta essas duas pernas de 22%. Se você tiver mais de uma de cada, vai descontar as duas maiores. Ó, eu vou parar a tela aqui, stop, e vou mostrar aqui. Não sei se dá para ver. Tá vendo aqui? Você está aqui. Você tem uma perna que tem 5.000 pontos. 5.000 pontos é 25%. Essa perna não conta para os seus pontos laterais. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas pernas, uma de 18 e duas de 22. Não vai contar nenhuma de 18 e 22? Vai contar. Vai contar as menores. A maior de cada uma não conta. Então, nesse exemplo aqui, não contaria nem essas daqui, mas contaria essas outras duas, porque também tem 18 e 22. Ok? Essas duas aqui. E vai contar aqui te dá 3%, aqui te dá 12%, aqui te dá 9%, aqui te dá 6%. Vai contar tudo. Só desconta a maior de 18, a maior de 22 e as de 25. Se tiver, pode ser que não tenha nenhuma de 18, 22, e aí vai contar tudo. Ok? Conseguiram entender? No Manual de Portugal tem essas regras detalhadas, tá? Vamos seguir. Vou voltar aqui. Outra coisa que pede, além, a partir do diretor bronze, além dos pontos laterais, que ele vai crescendo, conforme você cresce no plano de carreira, surge mais um requisito, que é o número de linhas diretas qualificadas a nível de diretor. Então, suas linhas diretas, você precisa crescer. Então,
O diretor bronze tem um diretor abaixo. Diretor ou líder virtual, tá, gente? Já me lembra que eu tenho que falar a diferença. O diretor ouro, duas pernas de 25%, platina 4%, esmeralda 8%, diamante 12%, até chegar no chefe executivo. Então, conforme você cresce no plano de carreira, vão aumentando os requisitos. Então, primeiro é só volume, depois volume e pontos laterais, depois volume, pontos laterais e linhas diretas, ok? Agora, Débora, me explica a diferença de líder virtual, diretor e diretor bronze, porque ali, líder virtual, 5.000 pontos, diretor, 5.000 pontos com 1.500 de lateral, diretor bronze, 5.000 pontos, 1.500 de lateral e um diretor. Deu nó na cabeça. Vamos lá. Líder virtual. O nome já diz, o nome é perfeito, gente. Líder virtual. Líder virtual é a pessoa que tem uma rede de 5.000 pontos, mas ela não tem nem 1.500 lateral, nem um diretor abaixo e 1.500 lateral. Ou seja, é como se a gente fizesse como se você tivesse uma pessoa embaixo que está fazendo trabalho, mas quem está fazendo trabalho é essa pessoa de baixo. Você não está fazendo muita coisa. Então, você até tem os 5.000 no grupo. Só que esses 5.000 estão com alguém embaixo e você não fez o trabalho suficiente para ter os 1.500 pontos de lateral. Deu para entender? O líder virtual é uma pessoa que tem 5.000 pontos, mas embaixo dele tem uma pessoa que tem 5.000 pontos e ele não tem 1.500 pontos de lateral. Então, na verdade, quem é qualificado como diretor é a pessoa de baixo. O diretor, ele tem 5.000 pontos, ele pode ter 5.000 pontos e não ter ninguém embaixo qualificado como 5.000 pontos, ou seja, esses 1.500 de lateral estão inclusos nesses 5.000 pontos. E se ele, além de ter 1.500 de lateral, ele tem 5.000 pontos e ele tem uma pessoa que faz 5.000 pontos, aí ele já vira bronze. Essa é a diferença entre líder virtual, diretor e diretor bronze. O líder virtual, ele não ganha bônus de liderança. Por quê? Porque ele ainda não é líder. Ele é meio que empurrado, vamos dizer assim. A pessoa de baixo que está fazendo trabalho, ele ainda precisa trabalhar um pouquinho mais para começar a ganhar bônus de liderança sobre essa geração dele. Então, ele vai ganhar 25% do lateral dele, que pode ser só o VP dele, pode ser o VP dele mais 500 pontos. Ele não faz os 1.500 de lateral, sem essa pessoa abaixo, que já tem 5.000. Isso é o líder virtual. Diretor faz 5.000 pontos com o grupo todo. E o diretor bronze faz 5.000 pontos, mas tem que ter 1.500 de lateral, porque ele tem uma pessoa abaixo que já faz 5.000 pontos. Ok? Conseguiram entender a diferença entre líder virtual, diretor e diretor bronze? O que vale para a linha direta? Tem que ser diretor? Não. O líder virtual, qualquer perna que já faz 5.000 pontos, ela já vale para você como requisito de linhas diretas. Tudo certo até aqui, gente? Dúvidas, perguntas? Vamos ter outros treinamentos, sim, de plano de negócios. Esse aqui é só o primeiro, para dar bastante nó na cabeça. Depois, vocês podem tirar dúvidas com o líder ascendente de vocês, comigo. Manda áudio, a gente vai tirando as dúvidas.
Alguém pediu aqui para liberar o microfone. Se eu liberar o microfone, vamos deixar isso para o final, vai depender do tempo. E aí, no final, se ainda houver dúvidas, a gente libera o microfone, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Eu vou dar só mais um pouquinho de nó na cabeça de vocês, mas todo mundo estava me perguntando como que faz, que eu quero entender o plano de negócio. Então, vamos embora. Comissão de venda. Gente, essas comissões aqui, elas são baseadas no México. Esses valores ainda podem mudar a nível Brasil. Acredito que até o final do mês a gente tenha isso aqui organizado, já definido, tá bom? O que é legal aqui na Farmácia? Você ganha a mesma comissão, seja na loja virtual, seja vendendo na venda direta. Ok? Então, tanto faz você atender o seu cliente olho no olho, quanto você atender o seu cliente via internet. Outra coisa que também volta e meia me perguntam, e eu vou falar aqui. A loja virtual, ela é nacional, ela não é global. Pelo simples fato das leis tributárias de cada país. Cada país tem uma tributação, você pode fazer a venda de produtos apenas no seu país. Você pode fazer redes e equipes a nível mundial. Mas por quê? Porque justamente a gente tem um plano global que tem uma mesma matemática, mas você vai receber no seu país de acordo com as leis tributárias do nosso país. Agora, a venda, ela só pode acontecer dentro do nosso país. Eu tenho alguns casos de pessoas que moram em Portugal, quer vender no Brasil. Vai ter que fazer um cadastro no Brasil para atender os clientes do Brasil. Por quê? Porque a loja de Portugal não vende no Brasil e vice-versa. Ok? Todo mundo entendeu por que a loja virtual só é nacional? Vamos seguir. Valores de pontuações. Atenção, ainda não temos os valores oficiais da Farmácia no Brasil. Eu montei esse treinamento utilizando todo o racional que é aplicado no México. Pode ser que legislações e tributações façam alguns cálculos serem alterados, ok? Então, uma coisa muito importante de diferenciar. Pontos de qualificação, que eu considerei aqui R$6 um ponto para qualificação. Geralmente, nas empresas brasileiras, o que a gente tem? A gente tem o VQ, que é o volume de qualificação, que é geralmente 1 para 1 em muitas empresas brasileiras. E você tem o VB, que é o volume bonificável, que é sobre onde a gente ganha o nosso bônus. A matemática ela é baseada nesse VB. E não tem nenhuma conversão, ok? Estão me acompanhando? Digitem, por favor, porque isso é importante. Como é feito esse racional quando é uma empresa global? O VQ, volume de qualificação, ele é equiparado normalmente ao dólar ou ao euro, que são as moedas fortes, ok? Por isso, aqui no Brasil, para quê? Para que seja do mesmo peso, entendeu? Se eu, não importa se eu estou comprando em Portugal, nos Estados Unidos ou no Brasil, eu vou ter a equiparação da moeda para fins de qualificação. Ou seja,
A gente mora num país que a moeda é fraca. Logo, tipo assim, não é que eu vou me esforçar mais para fazer a mesma pontuação que eles lá. Não. Simplesmente a pontuação, a moeda deles é que vale mais. O México vale muito menos que a nossa. Né? Se você pegar no México, 1 ponto são 25 pesos mexicanos. Ok? Aí a gente tem um cálculo de conversão da moeda, que é 1 ponto é igual a $1, que a gente vai calcular aqui em torno de R$5. Mais ou menos os 20% menos que o valor de ponto de qualificação. No México, 1 ponto é igual a $1, que é igual a 20 pesos mexicanos. Em cima, para qualificação, 1 ponto é igual a 25 pesos. Ok? Todo mundo me acompanhando? Na Europa, 1 ponto de qualificação é igual a 1,1 ou 1,2 euros. Por quê? Porque aí entra a parte de imposto também. No cálculo, 1 ponto é igual a 1 euro. Ok? Então, em todos os países, a fórmula é basicamente a mesma. Isso, para qualificação. E aí vamos entender um pouco mais. Bônus pessoal. Todo mundo entende como a gente ganha o bônus do volume pessoal. O volume pessoal é o volume que eu faço. São as minhas compras pessoais, são as compras feitas através da minha loja online. Tudo isso entra no meu volume pessoal. Qual o volume pessoal básico para quem quer receber, tem bônus a receber? 75 pontos. Qual é o volume pessoal básico para que eu não perca o meu cadastro? Você tem que ter pelo menos uma compra de 75 pontos em 6 meses. E é sobre esse volume pessoal que eu vou ganhar essa bonificação, dependendo do meu volume total, do meu volume de grupo, do volume que a minha equipe toda movimenta. Então, ele vai seguir o mesmo raciocínio do bônus de grupo. Começa com 0, 3, 6, 9, até chegar a 25%. Estão preparados para mais um nó? Vamos lá. Como eu calculo esse bônus pessoal? Então, dependendo do seu volume de grupo, você ganha até 25% de bônus pessoal. Se você fez 200 pontos de volume pessoal e você está ali no nível de 15%, como eu vou calcular esse bônus? Lembra, em nenhum momento eu falei como que é calculado o VB, volume bonificável. Porque aqui, o volume bonificável, a empresa provavelmente ela vai fazer uma média que ela considera justa a nível de impostos. Se a gente pega as empresas brasileiras, tem produto que é 2:1, significa que eles estão descontando 50% de imposto. Tem produto que é 3:1, significa que eles estão descontando 60 e poucos por cento de imposto. Tem produto que é 4:1, significa que eles estão descontando 75% de imposto. Já vi empresa que chega a ser 5:1, significa que eles estão descontando 80% de imposto. E, gente, na boa, não tem 80% de imposto em nenhum produto, nem nos nossos que são importados. Então, o que eu calculei aqui? Eu botei 50% de imposto. E aí, como que é o raciocínio? Se você fez um VP de 200 pontos, você vai dividir esse VP. Isso tudo também tem no Guia de Negócios do México, tá? De Portugal não tem, porque não tem essa conversão. 200 pontos você vai dividir por 1,5.
considerando aí 50% de imposto, ok? Com isso, você vai ter lá um valor de, vamos botar ali, pontos bonificáveis, que é 133,33. Sobre esses 133,33, você vai aplicar a comissão lá sua. Você fez 15%. Vamos supor que você não tem nenhum repasse. 15% de 133,33 igual a 20 pontos de comissão bonificável. Aqui eu errei porque eu botei vezes E. Aí você multiplica esses pontos por 5, que é o valor do dólar. Isso significa que eu ganho R$100 de comissão sobre o meu VP. Lembrando que VP não tem repasse, então é uma conta certa. Débora, eu preciso saber isso tudo? Não, não preciso saber isso tudo, não. A empresa vai fazer todo esse cálculo para você. A empresa ela vai fazer esse cálculo, só que a gente tem pessoas que querem entender o detalhe do detalhe do detalhe. E aí, quando a gente tem o detalhe, 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 a gente tem que explicar. Vamos lá, mais uma vez. 200 pontos que você tem no seu volume pessoal. Desconta 50% em média de imposto. Aí você divide 200 pontos por 1,5, porque eu estou considerando 50%. Como eu falei, esse é um número que eu estou aplicando. Não significa que é o número oficial da empresa, porque a gente ainda não tem esse número, ok? Pode ser 40, pode ser 60, eu não sei qual vai ser o imposto que a empresa vai aplicar aqui. Eu acho que 50% é um número factível para ser aplicado. Isso significa que de pontos bonificáveis ou pontos líquidos, você tem 133,33 pontos. Aí, sobre esse valor, você aplica os 15%, o que vai te dar 15% de 133,33 dá 20. Mas você não vai ganhar R$20, porque 20 pontos não são R$20. Quanto é o ponto? Não é 5? Então, você ganha R$100 desse bônus. Se você for um diretor, é 25%. Se é 25%, você ganha R$167, se basear nesses cálculos. Pode ser que sejam outros. Tá? Eu só quero que aqui que você calcule o racional de como que a empresa pensa. Uma empresa global, ela sempre vai ter esse racional. Ela vai pegar a pontuação, e a pontuação ela é global, para que seja igual em todo mundo, você faça o mesmo esforço para fazer a mesma venda. Por quê? Porque essa base ela vai ter o mesmo número de pontos aqui em Portugal e no México. O que vai mudar vai ser o valor. Por quê? Porque a moeda do México é peso, a de Portugal é euro e a do Brasil é real. Ok? Então, os pontos eles servem para que todos tenham o mesmo esforço ao fazer a venda, pareando as moedas dos diversos países. Até aí, tudo bem. Só que esses pontos, ele está aqui fazendo o seu pedido. Tipo assim, essa base, vamos chutar, faz 50 pontos. Então, ela faz 50 pontos aqui em Portugal e no México. Aí, o que acontece? Só que 50 pontos equivale a você vai multiplicar e vai ser um valor bruto que você vai pagar por essa base. Só que você, sobre esse valor, a empresa não tem que pagar os impostos para o governo? E se você tem que pagar imposto para o governo, a empresa ela só pode pagar sobre o líquido, não dá para pagar sobre o bruto. Senão a empresa quebra. E por isso a gente tem esse ajuste, que eu considerei aqui 50%, mas a gente vai ter que esperar o que a empresa vai fazer. Tá bom?
E aí você vai ter um valor X de pontos de comissão, e aí você, de novo, você vai transformar, multiplicar pela moeda para poder achar o valor em reais, para que seja igual e justo em qualquer país do mundo. O que vai variar de um país para o outro? A tributação de cada país e o valor do câmbio, da moeda. Mas a gente vai ganhar equivalente em qualquer lugar do mundo, seja do nosso faturamento do Brasil, assim como do faturamento que você tem de equipes que estejam em outros países. Vai ser sempre o mesmo racional. Bônus de grupo. Como funciona o bônus de grupo? O bônus de grupo, gente, é um bônus que você ganha até 25%, a partir do momento que você chega a 5.000 pontos ou mais. Esse bônus ele tem o que a gente chama de repasse. Por quê? Porque se ele não tivesse repasse, a conta não fechava, ia passar dos 100%, conforme ia crescendo. Então, nesse exemplo aqui, Sara fez 8.800 pontos. Sara já chegou nos 25%. Repara que a Sara não é bronze, porque nesse exemplo aqui, ela não tem nenhuma linha que faz 5.000 pontos. Então, Sara é diretora. Ok? Sara tem uma linha que faz 22, mas não faz 25. Então, a Sara aqui, ela é diretora. Aí, gente, olha só. A Maria é da rede da Sara e tem 2.000 pontos. 2.000 pontos, segundo a tabela, te dá 15%. Então, a Maria ganha 15%. Da rede da Maria, a Sara vai ganhar quanto? 10%. A Rita tem 4.000 pontos. Ela ganha 22%. Da rede da Rita, a Sara ganha 3%. Da Ana, 500 pontos, 6%. Da rede da Ana, a Sara ganha 19%. E assim sucessivamente. Isso aqui eu vou pular porque é o mesmo racional do outro e vai dar o mesmo nó. Mas é a mesma coisa. Eu tinha feito o racional de novo, mas acho que não precisa. O racional sempre vai ser o mesmo. Bônus de liderança é outro bônus que está todo mundo com dúvida. O que é geração, afinal? Muitas vezes as pessoas confundem nível com geração. Geração são gerações, olha que está aqui na tela, de 18%, de 22% e 25%. E aí você, a partir do nível de diretor, você ganha 4 gerações de equipe, não é nível. Algumas empresas pagam esse bônus no Brasil sobre níveis. Aqui você paga sobre gerações. Eu fiz umas bolinhas aqui para ver se dá para vocês entenderem. Como funciona isso aqui, gente? Vamos supor, essa pessoa aqui ela tem 50.000 pontos. E ela tem uma linha direta que faz 2.100 pontos. 2.100 pontos, coloca ela com o quê? 15%. Então, dessa linha aqui, ela vai ganhar 10%. Essa aqui já é uma linha com 5.000 pontos, de 25%. Sendo que essa linha de 5.000 pontos tem uma linha embaixo com 2.200. 2.200 não é uma geração de 18%, porque o volume de 18% começa em 2.200. Então, significa que nessa linha aqui, B, a primeira geração vai ser de 5.000 menos 2.200, vai ser de 2.800, e a segunda geração de 2.200. Então, ela vai ganhar 4% de 2.800
e 3% de 2.200. Gerações. Essa linha grande aqui, a linha C, tem 10.000 pontos. E aí ela tem 4 gerações, porque ela, embaixo dessa de 10, uma pessoa fez 6. Logo, essa aqui tem 4, que tem 6, fez 10. Só que essa de 6 tem 3.800 e essa de 3.800 tem 2.200. Então, a primeira geração C, 10.000 menos 6, que é a primeira geração vai contabilizar o quê? A diferença entre a primeira e a segunda geração. 10.000 menos 6.000, você vai ganhar sobre 4.000 a primeira geração. A segunda geração vai contabilizar a segunda menos a terceira. Então, vai contabilizar aqui 6.000 menos 3.800, 2.200. A terceira geração vai contabilizar a terceira menos a quarta. E assim sucessivamente. Dentro desses 10.000, você não vai ganhar 4% de 10.000, você vai ganhar 4% da primeira geração. Se você, dentro desses 10.000, tem alguém que faz pelo menos 2.200, ali já é uma segunda geração. E assim sucessivamente. Conseguiram entender? Eu fiz até uma tabelinha aqui, ó, que tem também no guia de negócios, tá? Tudo que eu fiz aqui tem também detalhadamente no guia de oportunidades. Ó, primeira geração. A primeira geração B menos a segunda, mais vai somar tudo isso. Aqui, ó, de primeira geração, o que você vai ganhar aqui, ó? Você vai somar essa daqui menos essa, é uma geração. Essa aqui também é a primeira geração. Só que você vai tirar desse valor, vai sobrar, vai somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Esse aqui não, porque já não é geração. Então, você vai somar tudo isso, menos as gerações de baixo, que aí você vai calcular o que é a sua primeira geração. A segunda geração é esses valores aqui, todos somados, menos esses valores de baixo. A terceira, esses valores somados. É que eu não tô, eu tô apontando na tela e tem que pegar uma setinha para mostrar para vocês. Vamos aqui. Eu só quis passar aqui algumas coisas, gente, e vocês depois vão estudar. Quem quer, quem gosta de matemática, vai estudar, dever de casa, estudar o guia de negócios. Exatamente, José. O negócio direciona para a lateralidade. Por isso que paga bem. Porque lateralidade no marketing de relacionamento sempre deu dinheiro. E profundidade sempre deu segurança. E esse negócio é justamente o equilíbrio entre lateralidade e profundidade. Quem melhor fizer esse equilíbrio, mais vai ganhar dinheiro na farmácia. Além disso, nós temos o bônus de avanço de título. Como que funciona esse bônus? Gente, para você ter o nível de diretor, você precisa atingir por 3 meses consecutivos a meta, que seja 5.000 pontos, ok? 3 meses consecutivos. Até você atingir o terceiro mês, você não é chamado de diretor, você é chamado de gestor. Gestor bronze, gestor ouro, gestor... Entendeu? E aí, o que acontece? Atingiu 3 meses consecutivos, ganha uma ponta. Essa aqui é uma vez só que você ganha quando você alcança um título, a partir do nível de diretor. Então, você vai, como diretor, ganhar mais ou menos aí uns R$5.000, equivalente a $1.000. Diretor bronze também ganha R$5.000, equivalente a $1.000. Por que o diretor e o diretor bronze ganham a mesma coisa? Porque eles têm, você exige a mesma pontuação dos dois. Então, é justo que ganhe a mesma coisa. Lembra, só o que muda é que um você tem um diretor abaixo, no outro você tem os 5.000 pontos, com 1.500 de lateral, sendo que não tem um diretor abaixo. Diretor ouro ganha
$2.000, uma média de R$10.000. É uma única vez. Pá! Aí você vai correr para o próximo. Diretor platina, $4.000, uma média de R$20.000. E assim sucessivamente até chegar no chefe executivo, que são $500.000. Gente, $500.000 são R$2,5 milhões, tá? Só para lembrar. Outra coisa que muitas pessoas perguntam, tá? Que a Ariane está me perguntando, para se manter ativo mensalmente, qual valor devemos adquirir? Não existe uma pontuação mínima para se manter ativo, existe uma pontuação mínima para receber bônus. E aí você precisa ter 75 pontos, que vai dar aí, se a gente considerar essa aí, média de R$6, vai dar aí uns R$400, R$450 de venda, né? Para você se manter ativo e receber bônus. Isso não existe na farmácia uma coisa chamada pedido mínimo. Se você quiser fazer o pedido e comprar um batom, você faz. Se você quiser fazer o pedido e comprar um perfume, você faz. O importante é que ao final do mês, se você tem bônus a receber, você tenha 75 pontos. Para você não perder o cadastro também, em um mês, em 6, você precisa ter feito 75 pontos. Ok? A pessoa é só vendedora, ela precisa fazer 75 pontos? Não. A não ser que ela seja uma vendedora que já está ganhando bônus do bônus pessoal, do pedido de grupo. Sim, as vendas da loja virtual contarão como ativação. Não comprei nada no meu pedido pessoal, mas vendi pela minha loja virtual. Vai valer. Pontuação é zerada todo final do mês. Você recebe sobre aquele faturamento, 0 game, começa de novo. Ok? E a gente ainda tem o bônus carro, que é o mesmo princípio do bônus de avanço de título, sendo que aqui você ganha todo mês que você atinge. Para você começar a ganhar esse bônus, você tem que atingir 3 meses consecutivos aquele PIN. Atingiu por 3 meses consecutivos, começa a receber o valor aí, que é como se fosse um bônus extra, né? Referente a $300 até $650, de acordo com o seu nível a partir do diretor ouro. Débora, se tem um mês que eu não bati, nesse mês você não ganha. Débora, nesse mês eu bati e passei. Depois que você fizer 3 meses o próximo PIN, você começa a receber como o próximo PIN. Débora, eu sou platina, nesse mês eu fechei ouro. Você vai receber como ouro. Ok? E, por fim, as viagens, que também atinge 3 meses consecutivos para ganhar as viagens de ouro, platina, esmeralda e diamante. Dúvidas, perguntas em relação a planos de negócios? Alguém tem uma dúvida muito grave que eu preciso abrir o microfone? Como eu falei, matemática é algo complexo, que você precisa entender. E isso dá trabalho. Então, estudem o manual de negócios e tirem as suas dúvidas mais a fundo com o seu patrocinador, com o seu líder ascendente, comigo. Não se acanhe, tá bom? Pois é, vamos estudar. Débora Flix é ótimo. Diretor com 1.500 pontos laterais. Você, para ser diretor, você tem que ter 5.000 pontos. Só que, o que são esses 1.500 pontos laterais? É que você não... Para você ser diretor com 5.000 pontos, significa que ninguém na sua equipe tem 5.000 pontos abaixo. Ok? Você com seu grupo tem 5.000 pontos. Entendeu? Agora, se você tiver alguém abaixo com 5.000 pontos, você precisa ter 1.500 e aí você já vai direto para o bronze. Você pula o diretor.
Bob, você não conta, porque você é bom de matemática. Bom, enfim, podemos ir para a apresentação? Vamos nessa? E quem não entendeu, quem tem o nó na cabeça, o importante é entender que dá para você ganhar muito dinheiro com a Farms. Não. Josi, formula melhor sua pergunta. Não, você não precisa de 10 mil, não. Para você ser diretor bronze, você precisa de 5, uma pessoa fazendo 5 mil e seus pontos laterais tem que ter 2.500. Tem que ter 1.500. Para você ser diretor ouro. Isso é uma boa pergunta, Josi. Você tem que ter 2 pernas com 5 mil pontos e de pontos laterais você tem que ter 2.500. Você não precisa ter 5. Somente a partir do diretor esmeralda ou diamante que você tem que fazer 5 mil pontos de lateral e aí acima chega no máximo a 10 mil pontos de lateral nos pins mais altos, entendeu? Não é que você precisa ser diretor com 5 mil e formar um diretor de 5 mil para você ser bronze. Não. Para você ser bronze, basta 1.500 de lateral. E aí vai crescendo. Tá bom? Bom, gente, espero ter tirado algumas dúvidas. Eu sei que muitas dúvidas ainda vão surgir.